Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia. O podcast da LBE é um espaço para divulgação científica, troca de conhecimento e conversa sobre os temas mais importantes que dizem respeito ao tratamento das pessoas com epilepsia. Eu sou Luiz Otávio Caboclo, neurologista do Hospital Albert Einstein e professor de neurologia da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, São Paulo. E o tema do podcast de hoje é epilepsia nos idosos. Com o envelhecimento da população, claro que aumenta o número de casos de pessoas mais velhas com epilepsia. E é muito importante a gente discutir os aspectos relativos ao diagnóstico nessa faixa etária, as particularidades da epilepsia nos idosos e, claro, a escolha do melhor tratamento nos idosos com epilepsia. E para esse tema tão importante, nós temos o prazer de receber mais uma vez conosco o professor Carlos Alberto Guerreiro. O professor Guerreiro é professor titular de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, um especialista renomado nacional e internacionalmente no tratamento das pessoas com epilepsia. E o Dr. Guerreiro tem um interesse bastante especial nessa área, então é a pessoa mais do que indicada para conversar com a gente sobre epilepsia em idosos. Dr. Carlos Guerreiro, mais uma vez, muito bem-vindo ao podcast da Liga Brasileira de Epilepsia. Muito obrigado, Caboclo, pelo honroso convite de poder participar desse podcast. Ótimo. Então, começando, a gente fala de epilepsia em idosos. Então, começando, o que é um idoso? É uma excelente pergunta. Na verdade, a definição cronológica não é consensual entre as entidades. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, não considera a definição cronológica. O que é idoso? Acima de 60, 65, 70. Do ponto de vista pragmático, muitos consideram 60, outros 65. Mas mais importante do que simplesmente a idade cronológica é analisar 4 vertentes que eu vejo. Primeiro, existe uma subdivisão que coloca, por exemplo, jovem idoso, o indivíduo que tenha de 65 a 74 anos. Idoso, o indivíduo de 75 a 84 anos. E oldest, old, o velho idoso, acima de 85 ou mais anos. Além da questão numérica, é muito importante diferenciar um idoso que tenha múltiplos problemas médicos, um idoso que seja frágil. Outra questão importante, se ele vive na comunidade ou se vive, por exemplo, numa casa de repouso. Outra questão importante, se ele é solteiro, viúvo, se ele tem companheiro, se tem família, são questões fundamentais para analisar no contexto médico o idoso. Porque é fácil de ver que existe uma pessoa de 80 anos, às vezes muito ativa, que está trabalhando, que dirige, que toma conta da sua vida, e outros pacientes que a gente vê de 80 anos que estão acamados, são muito frágeis, com muitas comorbidades. E é claro que são situações completamente diferentes que têm que ser contempladas quando a gente fala do tratamento dessas pessoas. Sem dúvida, é exatamente como você colocou. Nós sabemos que a epilepsia ela tem uma prevalência em torno de 1% da população, mas que, diferente do que muitas pessoas pensam, a epilepsia pode começar em pessoas mais velhas. É muito frequente no consultório um paciente que tem um diagnóstico de epilepsia, por exemplo, aos 70 anos e fala: "Poxa, eu nunca tive epilepsia, é agora que eu vou ter? Não é estranho isso?" E a gente tem que falar, não tem nada de estranho nisso. Então, como é que é a epidemiologia da epilepsia nos idosos? O melhor estudo realizado no Brasil foi o da tese de doutorado do Moacir Borges, feito em São José do Rio Preto. Minha terra, São José do Rio Preto. Parabéns. E o que eles fizeram, um estudo muito bem feito metodologicamente, que sortearam residências, os casos duvidosos, os pacientes eram levados até o hospital. E o que esse estudo mostrou? Uma previdência de epilepsia ativa em 0,8%. A prevalência, então 0,8%. Agora, na população acima de 65, esse número pulava para 3,28%, ou seja, bem maior. Então, o gráfico mostra claramente
uma subida substancial da prevalência das epilepsias acima de 65 anos, o que bate com a maioria dos estudos bem feitos do exterior. Então, se antigamente a gente achava que a epilepsia era uma doença dos jovens, hoje a gente pode, sem errar, dizer que é muito frequente, é muito importante na população idosa. E é muito comum começar em idosos, daí esse número tão alto na prevalência. E é claro que as causas de epilepsia nos idosos são diferentes daquelas causas que a gente vê em adultos e principalmente em crianças. Quais são as causas mais comuns de epilepsias que começam nessa faixa etária? Num estudo muito bem feito, mostra que varia os dados da população, de 15% a 50% são de origem vascular. De 20% a 33% não se descobre a etiologia. Esse é um grupo muito interessante que nós podemos comentar mais à frente. Traumas, tumores, doenças infecciosas, distúrbios metabólicos complementam o quadro, mas é de longe a causa mais frequentemente identificada é causas vasculares. E eu diria que 10 a 20% são demências ou doenças degenerativas do sistema nervoso central. Que vão cursar com epilepsia. Que vão cursar. Essa representatividade alta das causas vasculares, no meu modo de ver, abre até uma oportunidade para prevenção nessa faixa etária. Porque nós sabemos, as doenças cerebrovasculares são, em certa medida, preveníveis, com medidas de saúde pública, com principalmente o controle dos fatores de risco. Não é isso? Não seria uma oportunidade para reduzir, então, a incidência de epilepsia nessa faixa etária? Não tem a menor dúvida. Existe uma relação bionívoca entre epilepsia e doenças degenerativas tipo Alzheimer ou demências vasculares. Então, existe uma inter-relação muito importante e são, como você colocou, claramente preveníveis. Um dado interessante, existe um estudo que é emblemático em epilepsia, feito na Finlândia, um autor chamado Matti Lampa. Ele avaliou 245 crianças por 45 anos, Uau. Ou seja, depois que tornaram-se idosos. Só na Finlândia para fazer um estudo desse. Exatamente. E o que ele viu é que a imensa maioria dessas crianças evoluíram super bem. A epilepsia da infância evolui bem, como é bem sabido. Mas ele controlou com controles normais da população e viu que os déficit cognitivo nessas crianças, mesmo aquelas que tinham epilepsia idiopática, que são geneticamente determinadas, que a gente sabe que não tem lesão na imagem, e viu que a incidência em ressonância de problemas vasculares nessas imagens é muito maior do que os controles. E o comprometimento cognitivo nesses adultos é significantemente maior do que os controles. Então, está claro que a epilepsia predispõe a mais comprometimento cognitivo na idade adulta, tanto em indivíduos com epilepsias focais como epilepsias idiopáticas generalizadas. Então, não se sabe o quanto é o componente de ter crises, o quanto é o componente da medicação, tem multifatores que podem explicar essa maior incidência. Sem dúvida, até porque esse estudo do Cilampa, a gente tem que lembrar que ele foi feito usando fundamentalmente aqueles fármacos anticrise mais antigos e que têm efeitos metabólicos sabidos, predispõem à dislipidemia, ao pior controle da dislipidemia. É difícil a gente saber quanto que é dos fármacos anticrise. Mas você falou de um ponto que é importantíssimo e que todo paciente com epilepsia que está envelhecendo, ou às vezes antes mesmo, a gente faz o diagnóstico de epilepsia num jovem e ele vem perguntar, olha doutor, eu tenho maior chance de ter problemas de memória, ou ter demência, ou ter doença de Alzheimer quando eu ficar mais velho? Eu tenho maior risco? Existe um risco aumentado nessa população? Então, como que evolui a cognição do indivíduo com epilepsia? Primeiro, da população em geral, existe uma clara tendência a uma queda da cognição. O paciente com epilepsia, geralmente, ele tem um insulto primário, então ele parte de um patamar um pouco mais baixo do que a população em geral. E se ele tem insultos secundários, como o estado de mal, ou se ele tem epilepsia de lobo temporal, em que o substrato anatômico já envolve áreas que têm a ver com cognição e memória, então, sem dúvida, a evolução é muito pior. E o risco de um comprometimento cognitivo mais sério é maior
na população de pacientes com epilepsia que se tornam idosos do que a população em geral. Nas epilepsias estruturais, você citou a epilepsia do lobo temporal, até fácil da gente entender, né? Lembrando que a epilepsia do lobo temporal causa mais como uma atrofia do hipocampo, que é uma estrutura que tem uma função primariamente de memória e que não, por coincidência, é aquela estrutura que frequentemente estará atrofiada nos pacientes com doença de Alzheimer também. Mas um paciente, por exemplo, com uma epilepsia generalizada, vamos pegar um exemplo, epilepsia ausência juvenil ou epilepsia mioclônica juvenil, esses pacientes têm um risco aumentado de demência quando eles ficarem mais velhos? Segundo esse estudo do Cilampa, acende uma luz amarela. Não é que ele vai ter Alzheimer, mas tem um risco maior. Um dado muito interessante, um estudo relativamente recente, avaliou 10 mil pacientes com epilepsia, comparando com 35 mil controles, e viu o risco de problemas cardíacos, desde morte súbita, arritmias, infartos, quadros cardiológicos de toda a natureza, e viu que foi muito maior no grupo com epilepsia do que no grupo controle. Então, isso levanta uma coisa muito importante. O paciente com epilepsia, mesmo aquele com epilepsia idiopática generalizada, na idade adulta, ele tem que ser monitorizado do ponto de vista cardiológico, por causa desse risco aumentado por muitos fatores. Como você chegou a levantar, no passado se fazia uso de medicações que aceleram ou que comprometem a vida hormonal do paciente, que tiram o efeito de estatinas e outras substâncias. Então, claramente, esse paciente precisa de uma monitorização cardiológica. Claro, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que, às vezes, todos nós, como médicos, incorremos numa armadilha de, vamos dizer, compartimentalizar o cuidado dos pacientes, né? Mas lembrar que uma pessoa que está envelhecendo, a epilepsia é um dos problemas que esse paciente pode ter. E, Carlos, a epilepsia no idoso, ela é igual à epilepsia nos adultos mais jovens? E quando eu falo igual, na sua apresentação clínica, as crises são iguais ou pode haver uma mudança com o envelhecimento da pessoa? Isso é muito importante. A maioria das crises no idoso não são crises tônico-clônicas. Isso é uma minoria. A imensa maioria são crises que antigamente chamavam de parciais complexas, depois desperceptivas, e hoje a gente chama de crise com alteração de consciência. Hoje, há alguns meses, voltamos a chamar aí de crises focais com alteração de consciência. E um dado muito importante, primeiro que nem sempre a história é fácil com o idoso, porque muitas vezes o idoso não foi assistido, então o diagnóstico é mais difícil. E importante é o pós-crise. Existe um quadro prolongado no pós-ictal. Quadros confusionais podem durar 2 semanas depois de uma crise focal no idoso. E isso traz diagnósticos diferenciais, porque o indivíduo é diagnosticado como um delírio ou até como uma demência. E, na verdade, é um pós-ictal mais prolongado. Exatamente. Então, isso tudo torna o diagnóstico da epilepsia no idoso mais desafiante, mais difícil do que no indivíduo jovem, que a história é mais fidedigna. Eu posso imaginar 2 grupos de pacientes idosos com epilepsia. Um são aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de epilepsia e que isso pode começar na infância, uma epilepsia ausência juvenil, uma epilepsia mioclônica juvenil, uma epilepsia do lobo temporal, uma epilepsia focal estrutural, e que as crises vão continuar em alguns pacientes até a terceira idade. Esses pacientes, eu entendo que, evidentemente, é mais fácil de reconhecer as crises, porque o paciente já está até acostumado a contar como são. Acho que o maior desafio acaba sendo nessas pessoas que começam a ter crises depois de 65, 70, 75 anos, e que, como você disse, normalmente as crises não têm um fenômeno convulsivo que é prontamente reconhecido, uma crise com alteração da consciência pode ser confundido com um monte de coisa. Ainda mais que são pacientes, por exemplo, que às vezes têm doença cerebrovascular. Quando é que a gente deve suspeitar de epilepsia, então, no paciente idoso que está tendo apresentações de alteração de consciência e que não tem uma história prévia de epilepsia? Excelente. Muitas vezes você tem que basear numa história detalhada que você infere quadros confusionais, o indivíduo que se perde, o indivíduo que
ter um comportamento bizarro intermitentemente. Então você tem que suspeitar da possibilidade de ser crise epilética. E uma coisa importante, o eletroencefalograma não é tão fidedigno como no adulto ou na infância. Uma minoria, ao redor de 25%, estudos grandes com 600 pacientes mostraram 25, 26% de atividade epileptiforme nessa população. Ou seja, se você for depender do eletroencefalograma para caracterizar uma síndrome epilética no idoso, você deixa de fazer o diagnóstico num número muito grande de pacientes. Então aqui, mais do que nunca, a expertise clínica tem que ser exacerbada e você tem que inferir quadros confusionais, quadros do indivíduo com comportamento intermitente fora do padrão, você tem que suspeitar de crises epiléticas. E muitas vezes a gente faz até testes terapêuticos diante dessa perspectiva. É, porque eu fico imaginando que com uma sensibilidade tão baixa e um quadro clínico que se confunde com outras coisas, muitas vezes o diagnóstico vai ser difícil. Eu me lembro de um artigo que há alguns anos causou uma certa controvérsia, feito na Universidade da Califórnia, em que os autores introduziram um eletrodo de forame oval em pacientes idosos com suspeita clínica de epilepsia e com doença neurodegenerativa. E viram que alguns daqueles episódios de confusão que antes eram atribuídos à evolução da demência, na verdade eram crises focais. Mas claro, um eletrodo de forame oval, um eletrodo semi-invasivo, mas que requer a introdução de um eletrodo intracraniano, que é para uma minoria dos pacientes. Na grande maioria, nós vamos ter que nos virar com eletrodo de superfície. Você comentou, a sensibilidade é baixa. E a neuroimagem, por outro lado, frequentemente vai mostrar alterações vasculares ou degenerativas. Também não ajuda muito, né? Sem dúvida. Tem um artigo muito interessante, que eu não sei se é o mesmo que você está dizendo, que foi feito também na Universidade da Califórnia, em que um autor, os autores chamam Vosler, é o sobrenome. Esse é o mais recente até do que esse do forame oval, sim. E ele usou 12 horas de vídeo EEG e magnetoeletroencefalografia para 33 pacientes com doença de Alzheimer e comparou com 19 controles normais. E o que ele viu que em 42% dos pacientes com Alzheimer tinham atividade epileptiforme interictal e 10% dos controles. E interessante observar que ele seguiu com o mini exame do estado mental e os pacientes que tinham alterações epileptiformes na doença de Alzheimer evoluíram pior dos que os que não tinham. 3,9 a queda no mini mental contra 1,6 nos pacientes com Alzheimer sem atividade epileptiforme. Baseado nisso, esse mesmo autor preconizou o uso do levetiracetam em doses baixas, 500 mg por dia, num grupo de pacientes com doença de Alzheimer. Esse estudo foi extremamente prejudicado pela pandemia, então eles não incluíram tantos pacientes quanto eles queriam incluir, mas mesmo assim mostrou uma melhora da memória espacial e da função executiva nos pacientes com doença de Alzheimer que tinham alterações interictais epileptiformes. Interictais. Nossa, é muito interessante, porque esse é um conceito que eu acho que muda, na pediatria é mais comum de alterações interictais, ou seja, as alterações epileptiformes, sejam elas interictais, ictais, interferindo na cognição. Mas em adultos e principalmente idosos, a gente não tem esse conceito tão claro, né? Exceto o lobo temporal, né? O que está bem demonstrado que a atividade interictal muito frequente pode piorar a cognição nos pacientes com epilepsia do lobo temporal. Mas eu concordo que é difícil a gente fazer essa interferência. E falando de Alzheimer, epilepsia ou crises epiléticas é mais comum nas pessoas com Alzheimer quando comparadas nos idosos sem Alzheimer ou sem outras doenças neurodegenerativas? Sem dúvida. A literatura varia muito, desde 15% até 64% da prevalência de crises epiléticas na população com Alzheimer. Então é muito variável. Mas eu diria que ao redor de 25%, 30% dos pacientes, na minha experiência, têm crises epiléticas com o diagnóstico de doença de Alzheimer. Bastante frequente. É bastante. Agora, existe um estudo enorme que introduziu 1.300 pacientes com Alzheimer, 150 casos com
com demência de corpus de Lewy e 300 e tantos com demência frontotemporal, o que esse estudo mostrou que a incidência de crises mioclônicas, que eu vejo isso na minha prática diária, foi de 40% no grupo como um todo, sendo mais frequente na demência por corpúsculo de Lewy. Mas em fases mais avançadas. Exatamente, na evolução total. Contando isso, 40% na evolução total. Isso geralmente em fases mais avançadas, eu concordo. Assim que eu vejo também. Então é bem frequente a epilepsia nessas doenças neurodegenerativas. Exatamente. Então uma pergunta bem prática. Uma mulher, vamos supor, de 75 anos, que chega ao consultório e que, como é muito frequente numa mulher de 75 anos, tem alguma queixa subjetiva de memória. Alguma queixa subjetiva que pode ou não ser corroborada por uma testagem mais acurada, mas existe essa queixa e pela primeira vez ela tem uma convulsão. Essa mulher tem uma convulsão e é claro que aos 75 anos a gente vai pensar em causas sintomáticas, um tumor, um hematoma, mas tem uma ressonância com uma discreta atrofia, um eletro com umas ondas lentas no temporal. Nessa mulher específica, nós temos que nos preocupar com uma possível doença neurodegenerativa numa fase muito inicial? Ela tem, segundo um estudo dos veteranos de guerra, que eles tinham lá 300 mil indivíduos, dos quais 2.000 e não sei quantos tiveram crises. Nos próximos 6 anos, o risco de doença de Alzheimer foi o dobro do que os que não tinham crise. Então, essa paciente tem o maior risco de vir a ter doença de Alzheimer do que se não tivesse tido crise. Interessante é que você, atualmente, com os biomarcadores sanguíneos para doença de Alzheimer, isso tem um editorial do Neurology mostrando que o risco desses indivíduos terem crises epiléticas é significativamente maior do que os que têm biomarcadores negativos para a doença de Alzheimer. Ou seja, a relação entre doença de Alzheimer, demência vascular e epilepsia é muito forte. Então, como você disse no início, nós temos que atuar preventivamente. O indivíduo tem que, claro, diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade e outras condições que favorecem os fatores, os riscos vasculares, têm que ser muito atacados para evitar o desenvolvimento de demências, sejam elas de origem vascular, sejam elas degenerativas ou epilepsias. Sim, acabam que esses diagnósticos andam juntos, né? São comorbidades. E comorbidade é muito frequente em idoso. Quem trata pacientes mais jovens está muito acostumado a tratar aquele paciente de 30, 40, 50 anos que tem epilepsia, que não tem pressão alta, que não tem diabetes, que não tem câncer, que não tem uma necessidade de usar um anticoagulante, por exemplo, uma fibrilação atrial, mas raramente esse é o cenário em pessoas mais velhas. Em geral, nós vamos tratar de pacientes com comorbidades cardiovasculares, cerebrovasculares, oncológicas. Como que é o cenário, então, a gente avançando um pouco para tratamento, quais são os desafios no tratamento dessa população? Uma pessoa de 70 anos a 75 usa em média 6 a 7 medicamentos ao dia. Então, politerapia. Esses indivíduos frequentemente têm comorbidades, como você falou, cognitivas, comprometimento cognitivo leve, tem dislipidemias, por isso que tomam remédios, muito comum tomar antidepressivo, inibidores da recaptação da serotonina, ou até antipsicóticos. Então é muito comum a gente cuidar desse grupo de pacientes. Então, quando a gente vai tratar um paciente com epilepsia que inicia na idade no idoso, nós temos que escolher os fármacos que menos interações provocam, do ponto de vista prático. O Lalelê, lacosamida, levetiracetam e lamotrigina. São os medicamentos que a gente mais utiliza. Interessante observar que no idoso a dose alva é 50% da dose alvo do adulto. É menor, então, é menor. De regra. Então, por exemplo, lamotrigina, a dose alva é 100 mg ao dia. Ao contrário do adulto, que a dose alva é 200. A lacosamida
é 200, em vez do 400 do adulto. E o levetiracetam é 500, diferente do adulto, que a dose-alvo é 1.000 miligramas ao dia. É claro que isso, uma das vantagens das crises do idoso, que sempre tem tratado, então a gente trata a crise única no idoso, porque uma síndrome pode ser catastrófica. Sim, a queda, por exemplo. Queda é uma das principais causas de mortalidade no idoso, né? Então, o risco do indivíduo. Por que o idoso, que a gente tem que ficar preocupado com a cognição, com o equilíbrio, com a sedação, por causa de, entre outros fatores, da queda, né? Então, quando se usa esses medicamentos, que teoricamente são os que menos interferem com outros medicamentos e que menos causam efeitos colaterais que nessa população, no idoso as crises geralmente são menos frequentes do que no adulto, mas podem ser catastróficas. Por isso que a gente trata a crise única no idoso, ao contrário do adulto, que você pode se dar o luxo de não tratar, pelo risco que o indivíduo tem de ter uma consequência dramática por uma outra crise. Sim. A minha impressão, Carlos, é que nos idosos, essas crises que começam em pacientes mais velhos, talvez exceção feita às crises associadas a tumores cerebrais, mas de uma forma geral, elas é um pouco mais fácil de controlar as crises com fármaco anticrise. Não é típico um comportamento de epilepsia refratária como a gente vê em pessoas mais jovens. É assim mesmo? É assim mesmo. A imensa maioria... Talvez no indivíduo adulto a gente consiga um controle de 2/3 dos pacientes. No idoso, talvez a gente consiga ao redor de 80%. Mesmo assim, surge um contingente de 10, 20% que se torna difícil o controle das crises. Então, nessa circunstância, a gente tem que caprichosamente correlacionar de preferência o levetiracetam com um dos outros dois, porque o mecanismo de ação é diferente da lamotrigina e da lacosamida, que são bloqueadores de canais de sódio. Então, vale a pena a associação de medicamentos de diferentes mecanismos de ação no controle das crises. Quando não responde, é claro que o ideal é monoterapia, né? Mas quando a monoterapia não é suficiente, essa usar uma associação e geralmente em dose mais baixa do que nos adultos, né? E claro que na medida do possível, evitar os fármacos indutores, porque nesse cenário, como você disse, o paciente vai estar tomando antihipertensivo, antidepressivo, às vezes um anticoagulante, um hipolipemiante, e aí a coisa da interação medicamentosa fica especialmente complicada. Tem um estudo também muito interessante da Finlândia que vale a pena mencionar. Como esses países têm uma organização social terrível, sim, registro de dados maravilhoso, né? Eles avaliaram 70 mil pacientes com Alzheimer e viu que em 5 mil e alguma coisa faziam uso de fármacos anticrises. E o que eles observaram? Que o índice de mortalidade era significantemente maior nos que faziam uso dos fármacos tradicionais do que dos fármacos não indutores do P450. Então, e principalmente o valproato, o índice de mortalidade era de 79% do valproato comparado com essas medicações que nós citamos aí. E é interessante observar que eles tiraram o fator epilepsia desses 5 mil pacientes. Alguns faziam uso de fármacos anticrise por questões... Dor crônica, por exemplo. E viram que, tirando o fator epilepsia, a mortalidade permanecia importante. Ou seja, fármaco anticrise não deve ser usado em idoso com doença de Alzheimer, quando não indicado para epilepsia, e muito menos os convencionais, os tradicionais, que são potentes indutores do sistema microsomal hepático. E que vão complicar o tratamento de outras condições, né? E algum alerta específico, a gente sabe, para carba e oxcarbazepina nessa população? Olha, eu tento retirar esses medicamentos acima dos 70 anos. Às vezes não é fácil, porque o paciente tomou a vida inteira, controlou, está com uma dose baixa, aí você tem que monitorizar muito bem do ponto de vista de saúde óssea, para ver se não tem osteopenia, osteoporose, se não tem desequilíbrio, se não tem sedação, se não tem comprometimento cognitivo importante. Nessas circunstâncias eu monitorizaria e não o trocaria.
Mas sempre que tem alguma dúvida, eu procuro trocar pelos fármacos novos. E a oxcarbazepina tem um risco de hiponatremia, que eu acho que em idosos é muito importante. Eu fico imaginando um idoso, por exemplo, usando fenobarbital, e temos muitos, e no sistema público de saúde, muitos e muitos idosos com epilepsia tratada com fenobarbital, que é um potente indutor enzimático e que é sedativo, o que é um problema também nessa faixa etária. E que aumenta o risco de depressão também. E ainda por cima aumenta o risco de depressão. Uma curiosidade, no passado, acho que no passado nem tão distante, houve um fármaco que se advogava o uso em idosos, que era a gabapentina. E a gente pouco usa gabapentina para o tratamento de epilepsia, mas houve um estudo lá no passado que falava da gabapentina para epilepsia. Olha, a experiência... Em idosos, né? A experiência nossa com a gabapentina é pobre, porque a gente acha que não é um medicamento com uma eficácia boa. Então, na verdade, tem a vantagem de ser muito bem tolerada, a gabapentina, porém, o potencial anticrise dela eu acho muito limitado. Eu não consideraria usar a gabapentina no idoso. Só se tiver concomitante com dor neuropática, com ansiedade, e você queira usar alguma coisa nesse sentido. Mas eu evitaria o uso da gabapentina na população idosa também. A gabapentina e a pré-gabalina também, né? Porque e acabam sendo um pouco sedativas, né? Exatamente. Quando comparados aos outros fármacos anticrise. E algumas situações especiais. A gente falou, uma das causas comuns de epilepsia em idosos são os tumores cerebrais. Algum cuidado especial nesses pacientes, considerando que frequentemente, seja um tumor primário, seja um tumor metastático, esses pacientes estarão em uso de quimioterapia. Isso é mais um complicador. É mais um complicador, é mais um motivo para usar esses medicamentos que têm pouco metabolismo hepático e que interferem menos com os quimioterápicos, e também são medicamentos melhor tolerados, de modo geral, por essa população. De novo, preferência pelos não indutores, lamotrigina, levetiracetam e lacosamida. Uma das principais preocupações com a lamotrigina, nós sabemos, e por isso a necessidade de introdução lenta, é o risco de alergia cutânea. Esse risco é menor em idosos, não é? Aparentemente é menor em idosos. Mas não se justifica introduzir de forma mais rápida, por exemplo? Não. O idoso tem uma diminuição do clínice renal e hepático. E tem um aumento do efeito farmacodinâmico dos fármacos. Então, aumenta o risco de efeitos adversos do que na população mais jovem. Então, são argumentos para a gente continuar introduzindo lentamente todos esses medicamentos que você mencionou. E você comentou sobre o clearance, seja renal ou seja hepático. E, de novo, é um paciente que tem um clearance diminuído e está em politerapia. Nesse contexto, a dosagem do nível sérico desses fármacos ajuda, via de regra, mais do que em pacientes mais jovens? Olha, de modo geral, a gente sabe que esses 3 medicamentos têm uma metabolização linear, ou seja, a dose é proporcional, o nível sérico é proporcional à dose utilizada. Então, na prática clínica, a gente usa mais o conceito de dose máxima tolerada do que de dosagem sérica. Eu não vejo na prática clínica, em casos muito isolados que você suspeita que não está ingerindo ou que tem algum outro fator, mas na prática clínica eu acho que não ajuda muito a dosagem sérica nesse trio aí, lamotrigina, levetiracetam e lacosamida. Aí o critério clínico vai acabar prevalecendo. Virando um pouquinho de página, a gente estava falando até agora dessas epilepsias ou crises que começam nos idosos. Do outro lado, a gente tem aqueles pacientes que, vamos dizer, entre aspas, trazem a sua epilepsia, às vezes da infância, da adolescência. Existe uma impressão, e eu quero saber qual a sua opinião sobre isso, de que algumas formas de epilepsia melhoram com a idade ou até desaparecem. A gente aprende quando faz neurologia que, por exemplo, nas epilepsias generalizadas, epilepsia mioclônica juvenil, por exemplo, a gente não deve tirar o remédio desses pacientes porque o risco de recorrência é alto. Esse risco se mantém na terceira idade? Isso melhora? Como é que é a evolução desses pacientes? Olha, baseado em dados subjetivos de experiência de muitos anos ambulatório, eu tenho a mesma impressão que você. De modo geral, as epilepsias no idoso, do paciente que tinha epilepsia, que tornou-se idoso, tendem a responder melhor aos medicamentos.
A gente não sabe se faz parte da história natural das epilepsias ou se por esse aspecto do clearance hepático e renal diminuído, Sim, tem uma eficácia maior das medicações que ele já fazia uso. Então é uma questão em aberto, mas é uma coisa que eu observo. E com relação à epilepsia mioclônica juvenil que você falou, a gente também observa que tem uma tendência a melhorar. Mas a gente fica muito cauteloso em suspender a medicação. Eu sou muito cauteloso em suspender a medicação desses pacientes. Eu fico cauteloso também, até porque, como você comentou, por menos que eles tenham crises, uma crise com queda num paciente idoso pode ter uma consequência muito ruim. Mas o interessante é que, eu não estou mais agora no ambulatório da Unifesp, mas quando eu estava lá, tinha alguns pacientes idosos com epilepsia generalizada que não é a gente que tirava, eles tiravam. Depois de um certo tempo, como muitos pacientes fazem, mas especificamente pacientes idosos, muitas vezes acabavam tirando e ficavam bem, ficavam sem crise, o que traz essa sugestão de que talvez a história natural dessas epilepsias seja de evoluir com melhora. Eu concordo, mas eu vejo também pacientes que tiraram, como você falou, por conta própria, e que depois de 2, 3 anos sem crise, voltam a ter crises mioclônicas, idosos. E então, eu não sinto, eu acho que a gente pode reduzir a dose, mas parar fica muito difícil nas epilepsias idiopáticas generalizadas. Reduzir até porque a gente entende que o clearance vai ser menor, a meia-vida acaba aumentando nos idosos, e também aumenta os efeitos colaterais, porque aí existe uma questão de tolerabilidade nessa população. Perfeito. Falando especificamente dos benzodiazepínicos que a gente usa para o tratamento de epilepsia, notadamente o clobazam, eles são seguros em idosos? Introduzir clobazam no idoso é um problema. A minha experiência é ruim. Assim, o número de pessoas que não tolera é muito grande. Os indivíduos que já usam há muitos anos, nós mantemos por questões de segurança, de controle de crise. Mas a introdução eu vejo problemática. A minha experiência é que muita gente, mais idosos, não toleram os benzodiazepínicos do que os adultos jovens. Essa é uma impressão também subjetiva. Sim. É porque o clobazam, por menos sedativo que seja, acho que quando comparado aos outros benzodiazepínicos, ainda é um pouco sedativo. Concordo. E, de novo, trazer sedação para essa faixa etária é um problema. É um pouco complicado. A gente estava conversando aqui antes de começar que um dos desafios da gente ter dados para o tratamento de epilepsia em idosos é que os grandes estudos clínicos que levaram à aprovação dos fármacos anticrise mais recentes não incluem os idosos nos estudos, assim como não incluem as gestantes, por exemplo. Não é isso que acontece? É exatamente isso. Por quê? Porque quem está desenvolvendo um medicamento quer ter certeza, primeiro, que ele é eficaz e que ele é bem tolerado. E para isso, eles evitam o idoso por causa da tolerabilidade, principalmente. Mas o que a gente viu na prática médica, a maioria, imensa maioria dos novos fármacos, quando chegam no mercado, que são feitos de 18 a 65... geralmente é a faixa de inicial, de infusão. Exatamente. Mas depois se viu que nenhum dos fármacos aprovados nessa faixa deixou de ser aprovado na infância. E também pode ser utilizado nos idosos. Então é um cuidado excessivo que principalmente o laboratório ou a pesquisa clínica está desenvolvendo, poupar os idosos. Mas de modo geral são eficazes também, a gente pode extrapolar para quase todas as faixas etárias, uma vez que o remédio atue dos 18 aos 65 anos. Porque é claro que aqueles estudos, os pacientes que a gente vê incluídos no estudo, não são os pacientes do mundo real, porque são pessoas de 18 a 65, que não têm refratários, que não têm comorbidade, exato, que não usam medicação, usam ou poucas medicações, estão numa dose estável, ou seja, a gente acaba excluindo muita gente que a gente vê na vida real. E quando nós falamos de idosos, é a maioria vai estar... Eu achei muito interessante o número de uma pessoa tomando 5, 6 medicações. Claro. Lógico que isso é a média, né? Por incrível que pareça, há alguns idosos que não tomam nenhuma medicação e a gente só tem que ficar com inveja de uma pessoa assim, não é isso? É muito interessante. Então, um ponto que você tocou, Carlos, que é importante, com o passar do tempo, aquele paciente que traz, de novo, entre aspas, uma epilepsia, pode haver uma mudança na semiologia das crises também, não é isso?
Pode. Em geral, ele quando tinha muitas crises tônico-clônicas, pode ter menos crises tônico-clônicas, mais crises parciais. E começar a ter mioclonias em alguns Exatamente. contextos. Isso muitas vezes vai requerer uma adaptação, uma mudança da medicação. Sem é isso? dúvida. Muito bom. E para finalizar, Carlos, assim, quem trata epilepsia, e a gente já teve a oportunidade de conversar com pediatras aqui, o neurologista adulto frequentemente acaba tratando epilepsia em crianças. Muitas vezes nem existe um neurologista infantil disponível. Mas quando a gente fala de epilepsias em idosos, mais ainda, o neurologista que trata de adultos, obrigatoriamente tem que estar capacitado para atender essa população ainda mais, porque essa população está aumentando e aumentando muito no mundo, especificamente no Brasil. Então, algumas dicas práticas para quem está assistindo a gente, para a gente terminar, algumas dicas práticas no cuidado das pessoas mais velhas com epilepsia. Então, eu gostaria de salientar o seguinte. Primeiro, epilepsia no idoso é bem prevalente. Eu diria que antigamente as epilepsias se restringiam à infância e adolescência. Hoje, o maior contingente de quem faz neurologia clínica é atender idosos com epilepsia. Segundo, o diagnóstico não é fácil, porque não existe um marcador biológico como o eletro que ajude definitivamente. Então, é um diagnóstico clínico de presunção algumas vezes. Terceiro, não se deve utilizar os fármacos tradicionais iniciando no indivíduo idoso. Deve-se preferir esses que não têm interação hepática, é importante. 4. Um paciente adulto que tem epilepsia desde a infância, ele deve ser acompanhado com um cardiologista. A vida cardíaca dele deve ser monitorizada porque existe um maior risco de problemas cardiológicos nessa população. E lembrar de usar doses mais baixas em geral nessa exatamente. população. E começar devagar e subir devagar. Esse é um princípio que vale para toda a epilepsia, mas para o idoso é mais do que importante. Começar com doses muito baixas e titulando lentamente esses pacientes. Então, o que a gente viu é o seguinte: a vida toda nós aprendemos que tudo que faz mal para o coração faz mal para o cérebro. Sim. Hoje, a gente aprendeu que tudo que faz mal para o cérebro faz mal para o coração também. Então, nós estamos numa relação bionívoca entre coração e cérebro. E lembrando que as demências, existe uma relação forte, uma relação unidirecional entre demências vasculares degenerativas e epilepsia. É um bidirecionamento, ou seja, quem tem uma tem maior chance de ter a outra, e a gente tem que usar principalmente os 40% dos fatores que são preventivos das demências, que são os fatores vasculares. Sim, porque envelhecer nós queremos envelhecer, é isso que todos nós desejamos, mas principalmente envelhecer bem. Professor Carlos Guerreiro, muito obrigado por mais uma participação no podcast da Liga, um assunto interessantíssimo e que, como eu disse, os neurologistas que cuidam de pessoas com epilepsia devem conhecer, devem dominar. Então, tenho certeza que esse episódio vai ser muito útil para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E obrigado a vocês que ficaram com a gente em mais um episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia. Lembrem de seguir a LBE nas redes sociais. Muito importante, lembrem de curtir esse episódio, os outros episódios da Liga Brasileira. Compartilhem com os amigos, com os colegas, que é a forma que nós temos de alcançar mais profissionais envolvidos no cuidado das pessoas com epilepsia. E eu vejo vocês no próximo episódio do podcast da Liga. Até lá!